Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, quero estar lendo com vocês no Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 10, versículo 26, quando Jesus indaga aos doutores da lei, perguntando: o que está escrito no livro da lei e como ler? Baseado-se nessas duas perguntas, eu tenho uma nesse vídeo para que nós possamos compartilhar um pouco mais da palavra de Deus. Interpretar a Bíblia. É correto interpretá-la ao pé da letra? Queridos, essa reflexão ela está baseada numa experiência que tive uns anos atrás, quando um líder religioso, ele para questionar a forma qual eu estava me relacionando com a palavra de Deus, com a Bíblia, ele falou: Rodrigo, não se deve levar ou interpretar a Bíblia ao pé da letra. Antes, então, de nós fazermos a observação se devo ou não interpretar ao pé da letra, se faz necessário entender o que significa esta expressão idiomática. Vamos lá, interpretar ao pé da letra. É bem verdade que nós estamos dizendo interpretar da forma que está escrito, isto é, interpretar literalmente. Concernente à Bíblia Sagrada, nós temos que tomar, queridos, alguns cuidados. E que aspecto? Todos nós sabemos que a Bíblia ela tem algo diferente de todos os outros livros deste mundo. A sua preservação por tantos séculos e a sua divulgação sendo aceita e também apreciada por tantas pessoas de várias classes. A Bíblia Sagrada, todos nós também temos por certo, dentro da sua formação, ela é composta de 66 livros, e assim dividido em duas partes, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A Bíblia, do primeiro livro ao último livro do cânon, ela tem, assim, nos seus anos de construção, 1.600 anos, isto é, 16 séculos. Quando eu faço essa pergunta, se devo interpretar a Bíblia ao pé da letra, e ao mesmo tempo eu digo que concernente à Sagrada Escritura, nós devemos tomar e ter um certo cuidado, é importante. Por quê? Porque dentro da palavra de Deus, nós temos as expressões, as linguagens, também de figura. Por exemplo, quando Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo. Será que ele é luz como essa que está acesa aqui sobre a minha cabeça? Quando Cristo diz assim, ou o próprio João Batista, olhando para Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus. Será que ele é um cordeiro literal? Ou é uma expressão, é um gênero figurativo? Quando a Bíblia também vai dizer, o próprio Cristo dizendo: quem comer da minha carne e não beber do meu sangue, será que somos carnivais? Comemos carne humana? Bebemos sangue humano? Está entendendo? Por estas e outras razões, a Bíblia ela não deve ser seguida ao pé da letra. É necessário, queridos irmãos e irmãs, fazermos uso, quando tomarmos um texto sagrado, das suas regras de interpretação. É bem verdade que alguns dizem assim, que a Bíblia Sagrada ela é intérprete da própria Bíblia. Primeira regra de interpretação é a própria Bíblia. Mas o que isso significa? Antes de eu trazer o significado desse termo, eu quero também lembrar os irmãos que o texto sagrado, ele traz para nós um distanciamento dos escritores bíblicos, dos escritos bíblicos com os dias de hoje. Por exemplo, um primeiro distanciamento que nós temos é o problema da distância temporal, que quer dizer a lacuna de tempo, escritores, ouvinte, leitores, costume, idioma, cultura e etc. Nós temos outra questão, o problema da distância geográfica, como por exemplo, o mundo ocidental com o mundo oriental, o mundo antigo, Oriente Médio, Egito, nações mediterrâneas e assim por diante.
Então, lá tinha uma realidade, esse mundo tinha um conceito sobre modernidade, sobre preceitos morais, ético, certo? Leis. E outra questão que nós temos que também observar na distância entre os escritores e os escritos bíblicos com os dias de hoje é a questão da cultura. O povo bíblico tinha sua cultura, obviamente, e também costumes próprios. Nós temos também o problema da distância linguística. Todos nós sabemos que a fala e a escrita original foram feitas em 3 idiomas, no hebraico, aramaico e grego, o grego koiné, certo? E nós temos o problema da distância literária, que também traz um grande problema se nós ignorar esta realidade. Por esta e outras razões, nós não interpretamos a Bíblia e não devemos interpretar a Bíblia ao pé da letra. Aos que dizem, pastor, mas devemos. Lembra que eu falei que eu tive uma experiência com um religioso? Sim, ele dizia, Rodrigo, não se interpreta a Bíblia ao pé da letra. Então eu falei, mas espera lá, como não interpreta ao pé da letra? Tem que ser no pé, tem que ser no ombro. Por que eu respondi dessa forma? Pois eu não compreendia o que significava interpretar a Bíblia ao pé da letra. Hoje nós temos uma noção e sabemos que há uma regra de interpretação que deve ser respeitado, né? Para você que faz, para você que é um adepto, você que tem uma aproximação da teologia, você sabe que há regras fundamentais de interpretação, ok? Eu quero lhe apresentar algumas regras de interpretação, lembrando que a Escritura é explicada pela própria Escritura, ou seja, a Bíblia é a sua própria intérprete. Outro sim, a primeira regra que nós temos que entender, que é preciso, quanto seja possível, tomar a palavra em seu sentido usual e comum. Você tem vários exemplos na Sagrada Escritura. Gênesis capítulo 6, no versículo 12, traz sobre a palavra carne, que significa literalmente tecido muscular. Então você vai compreender, primeira realidade, primeira regrinha é usar, na medida do possível, tomar as palavras em seu sentido usual. Segunda regra, compreender o que? É de todo necessário tomar as palavras no sentido que indica o conjunto da frase. Quer ver um exemplo? Fé. Quando você vê em Gálatas 1:23, a palavra fé significa crença. A palavra fé significa doutrina do Evangelho. Mas quando você vê em Romanos 14, no versículo 23, a mesma palavra, fé, significa convicção. Terceira regra, nós temos que é necessário tomar as palavras no sentido indicado no contexto, a saber, os versículos que estão antes e os que estão depois do texto que está sendo estudado, analisado. Quarta regra, nós temos também, e é preciso levar em consideração o objetivo ou desígnio do livro, ou passagem que ocorrem as palavras ou a expressão. E a quinta regra, é necessário consultar passagem paralela, explicando coisas espirituais com coisas espirituais. Quando nós seguimos essas regrinhas básicas, fica mais fácil compreender de fato o que está escrito. Lembrando também, queridos, que existe a questão do paralelo. Como assim? Quando eu pego textos, certo? Tanto versículos anteriores e textos paralelos, tem dois tipos, paralelo de palavras e paralelo de ideias. São a regrinha básica da hermenêutica concernente à interpretação. E por fim, eu tenho os paralelos gerais. Então, não se interpreta a Bíblia ao pé da letra nesse sentido, porque senão você vai achar que você está olhando para as pessoas e
quando Jesus disse em Mateus, no capítulo 9, no versículo 36, vejo como ovelha que não tem pastor. Jesus não está olhando as ovelhas, está olhando pessoas. Ovelha ali é pessoas. E também nós temos figuras de retórica na Bíblia Sagrada. Nós temos metáforas, símbola, alegoria, nós temos também hipérbole, nós temos vários termos de linguagem, paradoxo, certo? Na Bíblia Sagrada, ok? Fábulas, enigma, tipo, e temos também as parábolas. Então, ao examinar a Escritura, primeiro, ore, né? Nós devemos orar. E segundo, cave, né? Leia o texto, leia com atenção e não a interprete ao pé da letra, para que não venhamos fazer confusão. Deus abençoe.